Naquela madrugada chuvosa, apenas 5 pessoas permaneciam no velório de uma antiga funerária da cidade. O silêncio era quebrado apenas pelo som da chuva batendo no telhado e pelo relógio antigo preso à parede marcando exatamente 3 horas da manhã. Enquanto todos tentavam permanecer acordados, um homem vestindo um longo sobretudo preto entrou lentamente pela porta principal. Seu rosto estava parcialmente escondido por um chapéu e ninguém o reconheceu. Sem dizer uma única palavra, ele caminhou até o caixão, ignorando completamente os familiares presentes. O estranho ficou imóvel por alguns segundos observando o rosto do falecido, como se estivesse esperando alguma resposta. Então, inclinou-se para frente e começou a sussurrar algo que ninguém conseguiu ouvir. A conversa durou quase 2 minutos. O mais assustador era que, durante todo esse tempo, parecia que o desconhecido realmente recebia respostas, fazendo pequenas pausas e concordando com a cabeça como se estivesse conversando com alguém vivo. Assim que terminou aquela estranha conversa, o visitante colocou uma antiga moeda sobre o peito do morto, fez o sinal da cruz e saiu da funerária sem olhar para trás. Um dos familiares correu até a porta para tentar alcançá-lo, mas a rua estava completamente vazia. Não havia carros, pegadas na calçada molhada nem qualquer sinal de que alguém tivesse passado por ali. Intrigados, decidiram verificar as câmeras de segurança instaladas na entrada. As imagens mostravam claramente o homem entrando na funerária e caminhando até o caixão. Porém, quando chegou diante do corpo, algo inexplicável aconteceu. A gravação começou a apresentar falhas e uma forte interferência cobriu toda a tela exatamente durante os 2 minutos em que ele permaneceu ao lado do falecido. Assim que o estranho deixou o local, a imagem voltou ao normal como se nada tivesse acontecido. Na manhã seguinte, a família entregou as gravações à polícia na tentativa de descobrir quem era aquele visitante misterioso. Depois de ampliar diversas vezes as imagens registradas antes da interferência, os investigadores conseguiram identificar parcialmente o rosto do homem. A surpresa veio quando consultaram os arquivos antigos da cidade. Aquele mesmo rosto aparecia em uma fotografia tirada durante um acidente ocorrido 10 anos antes. O nome dele era Antônio, um antigo amigo do falecido que havia morrido instantaneamente em um grave acidente de carro. Não havia qualquer possibilidade de ele estar vivo. Mesmo assim, a roupa, o chapéu, o rosto e até a moeda encontrada sobre o peito do morto coincidiam exatamente com os objetos descritos no laudo da época, incluindo a moeda que Antônio carregava no bolso quando foi enterrado. A notícia se espalhou rapidamente entre os moradores da cidade, mas ninguém conseguiu explicar como um homem morto havia sido filmado entrando no velório. Dias depois, um funcionário da funerária resolveu assistir novamente às imagens originais. Dessa vez percebeu um detalhe que todos haviam ignorado. Durante a conversa silenciosa, o falecido movia discretamente os lábios, como se também estivesse falando. O movimento era quase imperceptível, mas acontecia exatamente quando o visitante inclinava a cabeça para ouvir. Assustado, o funcionário desligou o computador imediatamente e nunca mais comentou sobre aquilo. Poucas semanas depois, ele pediu demissão dizendo que, todas as noites, sonhava com aquele homem de sobretudo parado ao lado de sua cama perguntando apenas uma coisa: você já sabe quem virá conversar com você no seu velório? Desde então, ninguém mais teve coragem de rever aquelas gravações. Durante décadas, os moradores de uma pequena cidade do interior comentavam sobre um estranho costume da família Oliveira. Sempre que alguém da família morria, o velório era realizado dentro da própria casa, seguindo uma tradição antiga deixada pelos antepassados. Eles acreditavam que o falecido deveria passar sua última noite cercado pelas pessoas que amava, antes de seguir para o enterro. Para muitos, aquilo era apenas uma demonstração de respeito e carinho. Porém, os moradores mais antigos sabiam que existia uma regra naquela família que nunca deveria ser quebrada. Durante o velório, ninguém poderia chamar o nome do morto depois da meia-noite. Ninguém sabia explicar exatamente o motivo daquela regra. Alguns diziam que era apenas uma superstição criada pelos antigos moradores. Outros afirmavam que algo estranho acontecia quando alguém desobedecia. Mas ninguém tinha coragem de testar. Até que, em uma noite de inverno, o jovem Lucas perdeu sua avó, Dona Teresa, uma mulher conhecida por todos na cidade por sua bondade e pelos seus conselhos.
O velório aconteceu na antiga casa onde ela havia vivido por mais de 50 anos. A sala foi preparada com flores brancas, velas acesas e fotografias antigas espalhadas pelos móveis. Amigos e familiares chegaram durante todo o dia para prestar suas últimas homenagens. Todos falavam sobre como Dona Teresa havia sido uma pessoa especial e como sua ausência deixaria um vazio enorme naquela família. Lucas, que era muito próximo da avó, permaneceu ao lado do caixão durante quase toda a noite. Ele segurava uma antiga fotografia dos dois juntos e relembrava os momentos que haviam vivido. Para ele, ainda era difícil aceitar que aquela seria a última vez que veria sua avó. Conforme a madrugada se aproximava, a casa ficou mais silenciosa. A maioria dos visitantes já tinha ido embora, restando apenas alguns familiares próximos. O relógio da sala marcava exatamente meia-noite quando todos ouviram um barulho vindo do corredor. Era o som de passos, lentos, pesados, como se alguém estivesse andando pela casa. Os familiares olharam uns para os outros, tentando encontrar uma explicação. Talvez fosse algum vizinho chegando atrasado ou algum animal do lado de fora. Mas quando foram verificar, não havia ninguém. Lucas voltou para a sala e percebeu algo estranho. A fotografia que estava ao lado do caixão havia mudado de posição. Ele tinha certeza de que a imagem estava virada para frente. Agora, estava inclinada como se alguém tivesse mexido nela. Assustado, ele se aproximou e pegou a fotografia. Foi então que ouviu uma voz baixa vindo do corredor. Lucas. O jovem congelou. Aquela voz era impossível de confundir. Era a voz de sua avó. Por alguns segundos, ele ficou parado sem conseguir respirar. Sua primeira reação foi responder, mas lembrou da antiga regra da família: nunca chamar o nome do morto depois da meia-noite. Ele permaneceu em silêncio. A voz chamou novamente: Lucas, venha aqui. Os outros familiares começaram a perceber que algo estava errado. Uma das tias perguntou quem estava chamando, mas ninguém respondeu. Então, uma vela próxima ao caixão se apagou sozinha. Depois outra, e outra, até que toda a sala ficou iluminada apenas pela luz da lua entrando pela janela. Nesse momento, Lucas percebeu algo que fez seu coração parar. Os olhos de Dona Teresa estavam abertos. O corpo permanecia imóvel, mas ela olhava diretamente para ele. Desesperado, ele deu um passo para trás. Então, ouviu novamente a voz. Mas dessa vez ela não vinha do corredor. Vinha de dentro do caixão. Eu preciso que você encontre uma coisa antes que eles voltem. Lucas não sabia o que fazer. Ele queria fugir, mas algo naquela voz parecia ser realmente sua avó. Com medo, perguntou baixinho: Vó, é você? Assim que pronunciou aquelas palavras, todas as janelas da casa bateram ao mesmo tempo. Um vento gelado atravessou a sala. E o rosto de Dona Teresa voltou ao normal. Os olhos estavam fechados novamente, como se nada tivesse acontecido. Na manhã seguinte, antes do enterro, Lucas contou tudo para a família. Muitos disseram que ele estava apenas abalado pela perda. Mas quando foram organizar os objetos pessoais da avó, encontraram uma pequena caixa escondida dentro de uma gaveta antiga. Dentro dela havia cartas, fotografias e um bilhete escrito por Dona Teresa. O bilhete dizia: Se um dia eu falar com você depois da minha partida, não tenha medo. Eu não voltei para assustar vocês. Voltei porque algo que escondi durante anos precisa ser encontrado. A família abriu as cartas e descobriu um segredo guardado por Dona Teresa durante toda a sua vida. Décadas antes, ela havia encontrado uma joia rara durante uma viagem e a escondeu para proteger sua família de pessoas perigosas que queriam roubá-la. Mas junto com a joia havia uma promessa. Ela só deveria ser encontrada depois que ela morresse. Lucas procurou pela casa inteira seguindo as pistas deixadas nas cartas. Finalmente encontrou um compartimento escondido atrás de uma parede antiga do quarto. Dentro dele estava a joia. Mas também havia algo que ninguém esperava. Uma segunda carta. Dessa vez, escrita no mesmo dia em que Dona Teresa morreu. Nela estava escrito: Agora que você encontrou o que eu escondi, precisa entender uma coisa.
A voz que chamou você naquela noite não era apenas minha. Lucas terminou de ler a carta e sentiu um arrepio. Na última linha, sua avó havia escrito: "Quando eu chamar novamente, não responda, porque da próxima vez, não serei eu." Naquela pequena cidade cercada por montanhas e estradas antigas, existia uma funerária conhecida por realizar os velórios mais silenciosos da região. O lugar era antigo, com paredes desgastadas pelo tempo, corredores estreitos e uma sala principal iluminada por poucas lâmpadas amareladas. Os moradores diziam que aquele ambiente carregava uma energia estranha, principalmente durante a madrugada, quando o movimento diminuía e apenas o som do vento podia ser ouvido atravessando as janelas. Mas ninguém imaginava que, em uma noite de inverno, algo aconteceria ali que faria aquela funerária ser lembrada para sempre. Tudo começou durante o velório de Carlos, um homem de 67 anos que havia falecido após uma longa doença. Familiares e amigos se reuniram para prestar suas últimas homenagens, enquanto o corpo permanecia dentro do caixão cercado por flores e fotografias antigas. A cerimônia seguia normalmente até que, por volta das 3 horas da manhã, quando quase todos já tinham ido embora, a porta principal da funerária se abriu lentamente. Um homem desconhecido entrou no local sem fazer nenhum barulho. Ele era alto, usava um sobretudo escuro completamente molhado pela chuva e carregava um velho chapéu que escondia parte do seu rosto. As poucas pessoas que ainda estavam presentes olharam para ele tentando descobrir quem era, mas ninguém reconheceu aquele visitante. Diferente dos outros familiares, ele não demonstrava tristeza ou surpresa. Caminhava lentamente pelo corredor como se conhecesse perfeitamente aquele lugar. Quando chegou diante do caixão, ficou parado observando o corpo por vários segundos. O silêncio ficou tão intenso que todos conseguiram ouvir o som da chuva batendo no telhado. Então, o estranho se aproximou ainda mais e falou em voz baixa: "Eu demorei, mas finalmente consegui chegar antes que fosse tarde demais." Os familiares ficaram assustados com aquela frase, mas ninguém teve coragem de interromper. O homem continuou parado diante do corpo como se estivesse esperando alguma reação. Depois de alguns segundos, começou uma conversa estranha. Ele fazia perguntas e pausava como se estivesse ouvindo respostas. Em determinado momento, chegou até mesmo a sorrir levemente e balançar a cabeça. As pessoas presentes acreditavam que ele estivesse apenas falando sozinho devido ao sofrimento, mas havia algo naquele momento que parecia errado. O visitante não falava com tristeza ou despedida. Ele conversava como alguém que reencontra uma pessoa depois de muito tempo. Antes de sair, colocou uma pequena moeda antiga sobre o peito do falecido e disse uma última frase: "Agora você sabe que eu cumpri minha promessa." Depois disso, o homem virou as costas e saiu da funerária. Um dos parentes de Carlos decidiu segui-lo para descobrir quem ele era, mas quando atravessou a porta encontrou apenas a rua vazia. A chuva ainda caía forte, porém não havia nenhuma marca de passos no chão molhado. Era como se aquele homem nunca tivesse estado ali. Confusos, os familiares começaram a procurar informações sobre o visitante. Perguntaram aos amigos de Carlos, aos vizinhos e até aos funcionários da funerária, mas ninguém sabia dizer quem ele era. A única pista encontrada foi a moeda deixada sobre o corpo. Ao observarem melhor, perceberam que havia uma data gravada nela, o mesmo ano em que Carlos tinha perdido seu melhor amigo em um acidente misterioso. No dia seguinte, a família decidiu verificar as câmeras de segurança da funerária. Eles queriam descobrir de onde aquele homem havia vindo e como conseguiu desaparecer tão rapidamente. As imagens mostravam claramente a porta abrindo sozinha e, alguns segundos depois, o homem entrando no corredor. Todos ficaram assustados porque a gravação confirmava que ele realmente esteve lá. Porém, quando chegaram ao momento em que ele se aproximava do caixão, algo estranho aconteceu. A imagem começou a falhar, a tela ficou cheia de interferências e durante exatamente 2 minutos, tudo ficou completamente escuro. Quando a gravação voltou, o homem já estava saindo da sala. O dono da funerária decidiu procurar arquivos antigos para descobrir se aquele visitante tinha alguma ligação com Carlos. Depois de horas pesquisando documentos guardados há décadas, encontrou uma fotografia antiga de um grupo de amigos. Entre eles estava Carlos quando era jovem e, ao seu lado, um homem usando exatamente o mesmo chapéu e segurando a mesma moeda encontrada no velório. O nome daquele homem era Henrique.
Segundo os registros da cidade, Henrique havia desaparecido há mais de 20 anos durante uma viagem e nunca mais havia sido encontrado. A família de Carlos confirmou que aquele era realmente seu antigo melhor amigo, mas garantiu que ele estava morto há muitos anos. A descoberta deixou todos ainda mais assustados. Se Henrique havia morrido décadas atrás, quem era o homem que apareceu naquela madrugada? E por que ele visitaria Carlos justamente no momento de sua despedida? Durante semanas, os moradores tentaram encontrar uma explicação, mas nenhuma resposta fazia sentido. Até que uma senhora idosa, conhecida por conhecer todas as histórias antigas da cidade, revelou algo que ninguém sabia. Quando eram jovens, Carlos e Henrique fizeram uma promessa. O primeiro que morresse deveria voltar para avisar o outro sobre o que existia depois da morte. Todos acharam que era apenas uma brincadeira de juventude, mas talvez aquela promessa nunca tivesse sido esquecida. Meses depois, outro velório aconteceu na mesma funerária. Durante a madrugada, as câmeras registraram novamente a porta se abrindo sozinha. Desta vez, ninguém entrou. Apenas uma sombra apareceu caminhando lentamente pelo corredor até parar diante do caixão vazio. O funcionário responsável pelas câmeras percebeu que a sombra segurava algo nas mãos. Quando ampliou a imagem, viu uma pequena moeda antiga brilhando no escuro. No dia seguinte, encontrou a moeda sobre a mesa da funerária acompanhada de uma frase escrita em um papel velho: "Uma promessa feita em vida pode continuar depois da morte." Depois daquele dia, ninguém mais quis passar uma noite sozinho naquela funerária. Naquela cidade pequena, todos conheciam a história da família Almeida e da antiga casa onde moravam. Era uma família simples, respeitada pelos vizinhos e conhecida por nunca faltar aos velórios dos moradores da região. Porém, depois da morte de Dona Helena, uma senhora de 82 anos que viveu praticamente toda a sua vida naquela casa, algo estranho começou a acontecer. O velório foi organizado na própria residência, como era tradição na época, em uma sala grande cercada por retratos antigos, móveis de madeira e dezenas de velas iluminando o ambiente. Familiares, amigos e vizinhos se reuniram para dar o último adeus, sem imaginar que aquela seria uma noite que ninguém conseguiria esquecer. Durante as primeiras horas, tudo parecia normal. As pessoas conversavam em voz baixa, relembrando histórias da vida de Dona Helena enquanto o corpo permanecia dentro do caixão no centro da sala. Porém, uma das netas percebeu algo estranho ao observar os objetos próximos ao corpo. Entre as flores colocadas sobre o caixão, havia uma rosa vermelha que ninguém da família havia levado. A menina perguntou quem tinha colocado aquela flor ali, mas todos responderam que não sabiam. O detalhe mais assustador era que a rosa estava completamente fresca, mesmo sendo uma época do ano em que aquela espécie não costumava florescer. A neta decidiu retirar a flor, mas sua avó, antes de morrer, sempre havia repetido uma frase que todos achavam apenas uma superstição: "Nunca deixem uma rosa vermelha perto de mim quando eu partir." Ninguém entendia o motivo daquela preocupação. A família acreditava que era apenas uma lembrança antiga ou algum medo sem sentido. Mas naquele momento, a presença daquela rosa no velório começou a deixar todos desconfortáveis. Mesmo assim, alguns familiares disseram que era apenas coincidência e decidiram continuar a cerimônia normalmente. Pouco depois da meia-noite, quando a maioria dos visitantes já havia ido embora, sons estranhos começaram a surgir pela casa. Primeiro, todos ouviram passos no corredor próximo ao quarto de Dona Helena. Os familiares acreditaram que alguém havia chegado atrasado ao velório, mas quando foram verificar, não havia ninguém. A porta do quarto estava aberta, mesmo que todos tivessem certeza de que ela havia sido fechada. Dentro do quarto, encontraram antigos objetos da falecida espalhados pelo chão, como se alguém tivesse procurado alguma coisa. O mais estranho era que, no meio dos objetos, havia várias rosas vermelhas antigas guardadas dentro de uma caixa. Assustados, os familiares chamaram a filha mais velha de Dona Helena, que revelou uma história escondida por décadas. Quando era jovem, sua mãe havia conhecido um homem misterioso que sempre aparecia na porta da casa trazendo uma rosa vermelha. Segundo ela, aquele homem prometeu que voltaria para buscá-la no dia em que ela morresse. A família nunca levou aquela história a sério, pois acreditava que era apenas uma lembrança de um antigo amor perdido. Mas ninguém sabia explicar como uma rosa igual àquelas apareceu justamente no dia do velório. Enquanto todos conversavam sobre a revelação,
As luzes da casa começaram a piscar. As velas apagaram uma após a outra, deixando apenas a iluminação fraca da lua entrando pelas janelas. Foi nesse momento que a neta percebeu algo impossível. O corpo de Dona Helena continuava dentro do caixão, mas a rosa vermelha que estava sobre ele havia desaparecido. No lugar onde a flor estava, havia uma pequena marca de água, como se alguém molhado tivesse tocado o tecido que cobria o corpo. O medo tomou conta da sala quando uma batida forte veio da porta principal. Todos ficaram paralisados. Ninguém esperava visitas naquele horário. Lentamente, a porta começou a se abrir sozinha. Do lado de fora, não havia ninguém. Apenas uma única rosa vermelha estava caída no chão da entrada. Ao lado da flor, havia uma fotografia antiga mostrando Dona Helena ainda jovem ao lado de um homem desconhecido. Atrás da foto, estava escrita uma frase: "Eu esperei por você por muitos anos." Na manhã seguinte, quando os responsáveis pelo enterro chegaram para levar o caixão, perceberam algo estranho. A rosa vermelha havia voltado para dentro dele, colocada exatamente sobre as mãos de Dona Helena. Ninguém admitiu ter colocado aquela flor ali. A família decidiu guardar a fotografia antiga, mas nunca conseguiu descobrir quem era o homem da imagem. Anos depois, a neta contou que ainda sonhava com aquela noite. Segundo ela, toda vez que uma rosa vermelha aparece em sua casa sem explicação, ela escuta uma voz baixa dizendo: "Algumas promessas não terminam quando a vida acaba." Naquela pequena cidade do interior, existia uma tradição antiga que todos os moradores respeitavam. Durante os velórios realizados à noite, sempre deveria haver alguém acompanhando o corpo até o amanhecer. Diziam que um morto nunca deveria ficar sozinho, pois a madrugada era o momento em que coisas inexplicáveis poderiam acontecer. A maioria das pessoas acreditava que aquilo era apenas uma velha superstição, uma história criada pelos moradores mais antigos para assustar crianças. Porém, tudo mudou na noite em que aconteceu o velório de Roberto, um homem conhecido por ser reservado e que morreu de forma inesperada. A cerimônia aconteceu em uma capela antiga no final da cidade, um lugar cercado por árvores altas e distante das casas. O ambiente era iluminado por algumas lâmpadas fracas e várias velas espalhadas próximas ao caixão. Durante as primeiras horas, familiares e amigos permaneceram no local contando histórias sobre Roberto e relembrando momentos da sua vida. Mas conforme a madrugada se aproximava, o movimento foi diminuindo até restarem apenas 4 pessoas responsáveis por acompanhar o corpo. Entre elas estava Marcos, um antigo amigo de Roberto que não queria deixá-lo sozinho. Ele sempre dizia que não acreditava em histórias de fantasmas e que aquelas lendas eram apenas invenções para assustar os moradores. Sentado em uma cadeira próxima ao caixão, ele observava o relógio esperando o amanhecer chegar. O silêncio naquela capela era tão intenso que qualquer pequeno barulho parecia assustador. O som das velas queimando, o vento batendo nas janelas e os estalos da madeira antiga criavam uma sensação estranha no ambiente. Por volta das 2h40 da manhã, a energia da capela acabou de repente. Todas as luzes se apagaram ao mesmo tempo, deixando o local completamente escuro. As pessoas pegaram seus celulares para iluminar o ambiente, mas perceberam que todos os aparelhos estavam sem bateria, mesmo aqueles que estavam carregados poucos minutos antes. Sem outra opção, começaram a acender as velas novamente. Foi nesse momento que Marcos percebeu algo estranho. O caixão, que estava fechado apenas pela metade, parecia estar em uma posição diferente. Ele tinha certeza de que havia deixado a tampa apoiada de uma determinada forma, mas agora ela estava mais aberta. Pensando que alguém poderia ter mexido sem perceber, ele se aproximou lentamente. Quando iluminou o interior do caixão com uma vela, viu que o corpo de Roberto continuava exatamente no mesmo lugar. Porém, havia algo diferente. Os olhos do falecido estavam completamente abertos. Marcos ficou paralisado. Durante alguns segundos, ninguém conseguiu dizer uma palavra. Eles tentavam encontrar alguma explicação lógica para aquilo, mas o medo começou a tomar conta do ambiente. Uma das mulheres presentes disse que talvez fosse apenas uma reação natural do corpo, mas naquele momento todos perceberam outro detalhe assustador. O rosto de Roberto parecia diferente, como se estivesse olhando diretamente para alguém dentro da sala. Então, um som começou a surgir de dentro do caixão. Primeiro era apenas um ruído baixo, quase impossível de ouvir. Depois,
ficou mais claro. Parecia uma respiração lenta. As pessoas se afastaram imediatamente, sem saber o que fazer. Marcos, tremendo, segurava a vela enquanto observava o corpo. Foi quando ouviu seu próprio nome sendo sussurrado. Marcos. Ele olhou para os lados procurando quem havia falado, mas todos estavam em silêncio. Então a voz veio novamente, dessa vez mais forte. Marcos, você prometeu que ficaria comigo até o fim. Naquele momento, ele lembrou de uma conversa que teve com Roberto semanas antes de sua morte. Durante uma brincadeira, Roberto havia dito que tinha medo de morrer sozinho e pediu ao amigo que nunca o abandonasse caso algo acontecesse. Marcos havia respondido rindo: se um dia isso acontecer, eu fico ao seu lado até o último minuto. O problema era que agora ele estava cumprindo uma promessa feita para alguém que já não deveria conseguir falar. Desesperados, os outros presentes correram para chamar ajuda. Quando saíram da capela, as luzes voltaram imediatamente. Ao retornarem acompanhados de outras pessoas, encontraram tudo exatamente como antes. O corpo estava no caixão, os olhos estavam fechados e não havia nenhum sinal de que algo tivesse acontecido. Todos pensaram que Marcos havia imaginado aquilo devido ao cansaço e ao medo. Mas quando ele se aproximou novamente do caixão, percebeu algo que fez seu sangue gelar. Dentro da mão fechada de Roberto havia um pequeno pedaço de papel que não estava ali antes. Com as mãos tremendo, ele abriu o papel e encontrou uma frase escrita com uma letra que reconheceu imediatamente. Obrigado por ficar comigo até o fim. Agora falta apenas você cumprir a segunda parte da promessa. Na manhã seguinte, Marcos deixou a cidade e nunca mais voltou. Anos depois, moradores ainda contam que, naquela mesma capela, sempre existe uma cadeira vazia ao lado dos caixões durante os velórios noturnos. E quem pergunta por que ninguém senta naquele lugar recebe sempre a mesma resposta: porque aquela cadeira já tem dono. Durante muitos anos, os moradores de uma pequena cidade do interior evitavam falar sobre uma antiga funerária localizada no final de uma rua abandonada. O lugar estava fechado há décadas, mas carregava uma história que ninguém conseguia esquecer. Diziam que, em alguns velórios realizados ali, fotografias colocadas ao lado dos caixões começavam a mudar sozinhas. Rostos apareciam onde antes não existiam, pessoas desconhecidas surgiam nas imagens, e em alguns casos, a própria aparência do falecido parecia se transformar. A maioria acreditava que tudo não passava de uma lenda criada para assustar crianças. Porém, uma família descobriu que aquela história era muito mais real do que imaginava. Tudo começou quando uma senhora chamada Marta faleceu aos 76 anos. Como era uma tradição da família, seus parentes decidiram realizar o velório em casa, colocando ao lado do caixão uma grande fotografia antiga onde Marta aparecia sorrindo durante sua juventude. A imagem era uma das favoritas da família e sempre ficava exposta na sala principal. Amigos e parentes chegaram durante a tarde para prestar as últimas homenagens, e todos comentavam como aquela fotografia mostrava uma versão feliz da mulher que agora descansava no caixão. Durante as primeiras horas, nada parecia estranho. A cerimônia seguia normalmente, até que uma das netas de Marta percebeu um pequeno detalhe na fotografia. Ela tinha certeza de que, quando a imagem foi colocada ao lado do caixão, sua avó estava sorrindo sozinha na foto. Porém, naquele momento, parecia existir uma pequena sombra atrás dela. A garota se aproximou para observar melhor, mas achou que fosse apenas uma mancha causada pelo tempo. Mesmo assim, decidiu tirar uma foto da fotografia usando o celular. Quando abriu a imagem na tela, percebeu algo assustador. Na foto tirada pelo celular, a sombra atrás de sua avó parecia muito mais nítida. Era a silhueta de uma pessoa parada bem atrás dela, como se alguém estivesse acompanhando aquele momento. Assustada, ela chamou a mãe, mas quando as duas olharam novamente para a fotografia original, a sombra parecia ter desaparecido. A família tentou ignorar aquilo, acreditando que tudo era fruto do cansaço e da emoção do momento. Porém, algumas horas depois, outro detalhe chamou a atenção de todos. A expressão de Marta na fotografia parecia diferente. O sorriso que antes transmitia alegria agora parecia um pouco mais sério, quase como se ela estivesse tentando avisar alguma coisa. Ninguém comentou sobre aquilo, mas todos começaram a evitar olhar diretamente para a imagem.
Já durante a madrugada, quando apenas alguns familiares permaneciam no velório, aconteceu algo ainda mais estranho. A neta de Marta passou novamente perto da fotografia e percebeu que havia uma nova pessoa aparecendo ao fundo. Dessa vez, era um homem alto vestido com roupas antigas, parado atrás da família. O problema era que ninguém presente conhecia aquele homem. Ao mostrar a imagem para os outros, todos ficaram assustados. Alguns disseram que poderia ser uma montagem ou uma falha da fotografia antiga, mas ninguém conseguia explicar como uma imagem que estava emoldurada poderia mudar sozinha. O filho mais velho de Marta decidiu retirar a fotografia da parede e guardá-la em outro cômodo. Porém, quando voltou alguns minutos depois, a foto estava novamente no mesmo lugar. No dia seguinte, durante a preparação para o enterro, a família decidiu procurar outras fotografias antigas de Marta. Foi quando encontraram um álbum guardado em uma caixa no quarto dela. Dentro dele havia várias imagens antigas da juventude da mulher. Em todas elas, o mesmo homem aparecia ao fundo, sempre distante, sempre observando. Mas havia um detalhe ainda mais assustador. Em cada nova fotografia, ele parecia estar mais próximo. A última foto do álbum era uma imagem tirada poucos dias antes da morte de Marta. Nela, a mulher estava sentada sozinha em uma cadeira dentro de casa. Atrás dela, o mesmo homem aparecia parado, mas dessa vez estava tão perto que sua mão descansava sobre o ombro dela. No verso da fotografia havia uma frase escrita pela própria Marta. Ele sempre aparece nas fotos antes de levar alguém. A família ficou em choque. Eles começaram a investigar quem era aquele homem e descobriram uma antiga história escondida. Décadas atrás, Marta tinha perdido um irmão mais novo em um acidente misterioso. A última fotografia tirada antes da morte dele mostrava exatamente a mesma figura ao fundo. Desde então, Marta acreditava que aquela presença aparecia nas imagens como um aviso. Naquela noite, depois do enterro, a neta decidiu guardar a fotografia principal em uma gaveta trancada. Ela queria esquecer tudo aquilo. Porém, antes de dormir, recebeu uma mensagem no celular de um número desconhecido. Era uma imagem enviada automaticamente. Quando abriu, sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Era uma foto dela mesma dormindo. Atrás da cama, quase escondido na escuridão, estava o mesmo homem das fotografias antigas. E no canto inferior da imagem havia uma frase: "Agora falta pouco para eu aparecer na próxima foto." Durante muitos anos, os moradores de uma pequena cidade evitavam passar perto de um antigo cemitério localizado no fim de uma estrada de terra. O lugar era conhecido por ter uma capela velha onde, antigamente, aconteciam velórios durante a madrugada. Com o passar do tempo, o local foi abandonado e quase ninguém mais entrava ali. Porém, existia uma regra que os moradores mais antigos sempre repetiam: nunca deixe um morto sozinho depois da meia-noite. Muitos acreditavam que aquilo era apenas uma superstição criada pelos mais velhos. Mas tudo mudou na noite em que um jovem chamado Daniel perdeu o avô e decidiu permanecer sozinho durante o último velório realizado naquela capela antes de ela ser fechada definitivamente. Daniel era muito ligado ao avô e não queria deixar que ele passasse a última noite sozinho. Mesmo com os familiares insistindo para que fosse embora e descansasse, ele decidiu ficar. A capela estava silenciosa, iluminada apenas por algumas velas próximas ao caixão. Do lado de fora, uma forte tempestade caía, fazendo o vento bater contra janelas antigas e criando sons que pareciam passos caminhando pelo corredor. No começo, Daniel tentou se distrair olhando mensagens no celular e lembrando das histórias que o avô contava quando ele era criança. Mas conforme as horas passavam, uma sensação estranha começou a tomar conta do ambiente. Ele sentia como se alguém estivesse observando cada movimento seu. Pouco depois da meia-noite, o relógio antigo pendurado na parede parou exatamente às 0h13. Daniel achou estranho, mas ignorou. Alguns segundos depois, ouviu um barulho vindo de dentro da capela. Era um som baixo, como alguém sussurrando. Ele olhou ao redor acreditando que algum familiar tivesse retornado, mas estava completamente sozinho. O silêncio voltou por alguns instantes, até que o som apareceu novamente. Dessa vez, ele conseguiu entender. Era uma voz chamando seu nome. Daniel.
O jovem ficou paralisado. Ele sabia que não havia mais ninguém dentro daquele lugar. Tentando controlar o medo, aproximou-se lentamente do caixão e perguntou se alguém estava ali. Nenhuma resposta veio. Então, o sussurro surgiu novamente. Daniel, eu preciso contar uma coisa. A voz parecia vir de dentro do caixão. Naquele momento, ele deu alguns passos para trás. Sua primeira reação foi correr, mas algo o impediu. Ele lembrou da promessa que havia feito ao avô alguns dias antes de sua morte. Eu vou ficar com o Senhor até o fim. Ele havia dito aquilo segurando a mão do avô no hospital. Mesmo assustado, Daniel decidiu permanecer. Pegou o celular e começou a gravar tudo. A câmera apontava para o caixão enquanto ele tentava entender o que estava acontecendo. Durante alguns segundos, nada aconteceu. Então, uma batida forte ecoou de dentro da madeira. 1, 2, 3 vezes. Daniel deixou o celular cair no chão. A tampa do caixão começou a se mover lentamente. Mas antes que ele pudesse se aproximar, todas as velas da capela se apagaram ao mesmo tempo. A escuridão tomou conta do lugar. No meio do silêncio, Daniel ouviu claramente a voz do avô dizendo: "Não olhe para trás." O jovem ficou imóvel. Seu coração acelerava enquanto tentava entender aquela frase. Alguns segundos depois, ouviu passos atrás dele. Passos lentos, arrastados, como alguém caminhando pelo chão antigo da capela. A voz do avô voltou a falar: "Ele não veio por mim." Daniel começou a chorar de medo. Ele queria olhar para trás, mas se lembrou do aviso. Permaneceu parado até que as luzes voltaram de repente. Quando a iluminação retornou, o caixão continuava fechado. Tudo parecia normal. Assustado, Daniel pegou o celular que estava no chão e verificou a gravação. No vídeo, ele apareceu sentado diante do caixão durante toda a noite. Porém, havia algo que não fazia sentido. Durante os minutos em que as luzes ficaram apagadas, a câmera continuou funcionando. E mostrava uma figura parada atrás dele. Uma pessoa alta, completamente escura, com o rosto escondido pela sombra. A criatura permaneceu atrás de Daniel por quase 5 minutos. Mas o detalhe mais assustador era que, em nenhum momento, ele percebeu a presença dela. Quando o jovem saiu correndo da capela pela manhã, entregou o vídeo aos familiares. Todos ficaram assustados, mas ninguém conseguia explicar quem ou o que aparecia naquela gravação. Dias depois, quando foram buscar o corpo para o enterro, encontraram algo estranho dentro do caixão. O avô de Daniel segurava um pedaço de papel entre os dedos. A família abriu o papel e encontrou uma frase escrita com uma letra muito parecida com a do idoso. Eu tentei avisar enquanto ainda conseguia falar. Depois daquela noite, Daniel nunca mais entrou naquele cemitério. Mas os moradores da cidade dizem que, até hoje, quando alguém fica sozinho naquela capela depois da meia-noite, uma voz pode ser ouvida no escuro dizendo: "Não olhe para trás." Durante muitos anos, os moradores de uma pequena cidade do interior evitavam falar sobre um antigo cemitério localizado no alto de uma colina. O lugar era cercado por árvores enormes, cercas enferrujadas e uma névoa constante que aparecia todas as noites, mesmo nos dias mais quentes. Mas o que mais assustava as pessoas não era o cemitério em si, e sim uma antiga tradição que envolvia os velórios realizados naquele local. Diziam que, quando alguém era enterrado, a família deveria colocar um relógio antigo próximo ao caixão durante o velório. Segundo os moradores mais velhos, aquele relógio servia para marcar o último momento em que a pessoa ainda estava ligada ao mundo dos vivos. Se ele parasse sozinho, significava que algo ou alguém havia acompanhado o morto até o outro lado. A maioria das pessoas achava aquilo apenas uma história antiga, mas ninguém sabia explicar por que todos os relógios usados nos velórios daquela cidade sempre paravam exatamente no mesmo horário, 2h47 da madrugada. A história começou quando um homem chamado Eduardo perdeu sua mãe, uma senhora conhecida como Dona Lúcia. Ela era uma mulher tranquila, muito querida na cidade e sempre dizia que tinha medo de ser esquecida depois da morte. Por isso, antes de falecer, fez apenas um pedido à família: "Não deixem meu relógio sozinho."
Os familiares não entenderam o significado daquela frase. Pensaram que ela se referia a um antigo relógio de bolso que sempre carregava consigo. Mesmo achando estranho, decidiram colocar o objeto ao lado do caixão durante o velório. A cerimônia aconteceu durante a noite em uma pequena capela próxima ao cemitério. Amigos e familiares chegaram para prestar suas últimas homenagens, enquanto o relógio permanecia sobre uma mesa ao lado das flores. No início, tudo parecia normal. As pessoas conversavam, choravam e relembravam histórias da vida de Dona Lúcia. Mas quando a madrugada começou a se aproximar, algo estranho aconteceu. O relógio parou. Eduardo olhou para o objeto e percebeu que os ponteiros estavam travados exatamente às 2h47. Ele tentou mexer no relógio, mas ele não funcionava mais. Mesmo trocando a bateria, nada acontecia. Os familiares lembraram da antiga história da cidade, mas tentaram não dar importância. Até que um dos convidados percebeu uma coisa assustadora. O relógio não estava apenas parado. Ele estava atrasado. Segundo o horário real, ainda faltavam alguns minutos para 2h47. Todos ficaram em silêncio quando perceberam aquilo. Pouco depois, as luzes da capela começaram a piscar. O vento começou a entrar pelas janelas fechadas e algumas velas apagaram sozinhas. Eduardo tentou manter a calma, mas então ouviu um barulho vindo de trás do caixão. Era um som metálico, como se alguém estivesse arrastando uma corrente pelo chão. Ele iluminou o local com a lanterna do celular, mas não encontrou nada. Quando voltou a olhar para o relógio, percebeu que os ponteiros haviam começado a se mover novamente, mas estavam andando para trás. Cada segundo fazia o relógio voltar no tempo. Os familiares ficaram assustados e decidiram sair da capela. Porém, antes que conseguissem abrir a porta, ouviram uma voz baixa vindo do fundo da sala. "Eu ainda não terminei." Todos ficaram paralisados. A voz parecia ser de Dona Lúcia. Eduardo se aproximou lentamente do caixão, tentando entender o que estava acontecendo. Quando chegou perto, viu algo impossível. O relógio de bolso estava aberto, e dentro dele havia uma pequena fotografia que ninguém conhecia. Era uma imagem antiga de Dona Lúcia ainda jovem, ao lado de um homem desconhecido. No verso da fotografia havia uma data. O mesmo dia em que aquele homem havia desaparecido misteriosamente há mais de 40 anos. Eduardo perguntou aos familiares se alguém conhecia aquela pessoa. Sua tia, muito pálida, respondeu. Esse homem era seu avô. Todos ficaram surpresos. O problema era que o avô de Eduardo havia morrido antes mesmo de ele nascer. Mas a tia revelou algo que a família nunca contou. Na noite em que ele morreu, o relógio dele também parou exatamente às 2h47. E desde aquele dia, todos os relógios da família que estavam próximos de alguém falecido paravam naquele mesmo horário. Naquela madrugada, Eduardo decidiu guardar o relógio de bolso e levar para casa. Ele queria descobrir o motivo daquela ligação entre sua família e aquele horário. Durante semanas, pesquisou documentos antigos e encontrou uma informação assustadora. Todos os membros da família que tiveram seus relógios parados às 2h47 haviam visto alguém durante seus velórios. Uma presença. Uma pessoa que aparecia apenas para aqueles que estavam prestes a partir. A última página de um antigo diário encontrado na casa de sua mãe explicava tudo. Às 2h47, ele vem buscar aqueles que não conseguem seguir sozinhos. Eduardo acreditou que aquela história havia terminado. Até que, alguns meses depois, em uma noite silenciosa, acordou com o som de um relógio batendo dentro de sua casa. O problema era que ele não possuía nenhum relógio funcionando. Ao acender a luz, encontrou o antigo relógio de bolso sobre a mesa. Ele estava aberto. Os ponteiros marcavam exatamente 2h47. E dentro dele havia uma nova fotografia. Dessa vez, não era da família. Era uma foto de Eduardo dormindo naquela mesma noite. No verso estava escrito: "O próximo horário já foi marcado." Durante muitos anos,
Os moradores de uma pequena cidade do interior evitavam realizar velórios durante a madrugada. Não era apenas por causa do medo ou das antigas histórias contadas pelos mais velhos. Existia uma lenda sobre uma criança que aparecia em cerimônias de despedida, sempre usando um vestido branco antigo e segurando uma pequena boneca de pano. Diziam que ela nunca era vista chegando, nunca conversava com ninguém e sempre desaparecia antes do enterro. Mas o detalhe mais assustador era que ninguém sabia quem ela era. A história começou em uma noite de chuva intensa, quando uma família se reuniu para o velório de Antônio, um homem de 71 anos muito conhecido na cidade. A cerimônia acontecia em uma pequena capela próxima ao cemitério, um lugar antigo com paredes rachadas e poucas luzes funcionando. Amigos e familiares estavam reunidos para prestar as últimas homenagens, enquanto o caixão permanecia no centro da sala cercado por flores e velas. Entre as pessoas presentes estava Gabriel, o neto de Antônio. O jovem estava sentado próximo à porta, observando os convidados chegarem. Foi então que percebeu uma menina parada do lado de fora da capela. Ela parecia ter aproximadamente 8 anos. Usava um vestido branco antigo, os cabelos estavam presos com uma fita desbotada e segurava uma boneca velha contra o peito. Gabriel achou estranho uma criança estar sozinha naquela chuva. Então foi até a porta e perguntou: "Você veio com quem?" A menina apenas olhou para ele e respondeu: "Eu vim me despedir dele." Gabriel ficou confuso. Ele perguntou quem ela conhecia ali, mas a garota apenas apontou para o caixão de Antônio. O jovem ficou assustado e chamou sua mãe para conversar com a menina. Porém, quando os dois olharam novamente para a entrada, ela havia desaparecido. Eles procuraram pela capela inteira, mas não encontraram nenhuma criança. Gabriel pensou que talvez ela tivesse ido embora pela chuva. Mas quando voltou para seu lugar, percebeu algo estranho. A menina estava novamente dentro da capela, agora parada ao lado do caixão. Ninguém parecia notar sua presença. Ela simplesmente observava o corpo de Antônio em silêncio. Gabriel se aproximou de sua mãe e perguntou quem era aquela garota. A mulher olhou para onde ele apontava e ficou completamente pálida. Ela não estava vendo ninguém. Assustada, perguntou ao filho: "Como ela é?" Gabriel descreveu a menina, o vestido e a boneca. Ao ouvir a descrição, a mãe ficou em silêncio por alguns segundos. Então respondeu: "Essa menina morreu há mais de 50 anos." Gabriel achou que era uma brincadeira, mas percebeu que sua mãe estava falando sério. Ela contou uma antiga história da família. Antes de Antônio nascer, seus pais perderam uma filha pequena chamada Clara. A menina morreu ainda criança e foi enterrada com uma boneca de pano que nunca foi encontrada. A família acreditava que, por algum motivo, aquela criança nunca havia aceitado a despedida. Mas ninguém imaginava que ela ainda apareceria décadas depois. Durante o velório, Gabriel continuou observando a menina. Ela permanecia parada ao lado do caixão, segurando sua boneca e olhando para Antônio como se esperasse alguma coisa. Então, lentamente, ela se virou para Gabriel e disse: "Ele prometeu que voltaria para me buscar." O jovem sentiu um arrepio. Ele perguntou: "Quem?" A menina apontou para o corpo dentro do caixão. Nesse momento, todas as velas da capela se apagaram. Um vento gelado atravessou o ambiente. Quando as luzes voltaram, a menina estava sentada em uma cadeira próxima ao caixão. Mas agora segurava uma fotografia antiga. Gabriel pegou a imagem e ficou assustado. Na foto estava Antônio quando era jovem. Ao lado dele estava uma criança pequena segurando exatamente a mesma boneca. Era a Clara. No verso da fotografia havia uma frase escrita à mão: "Eu prometi que não deixaria você sozinha." Gabriel mostrou a foto para sua família. Ao ver aquela imagem, a mãe de Antônio começou a chorar. Ela revelou que o pai sempre guardou aquela fotografia escondida e nunca explicou quem era aquela criança. Durante toda a vida, Antônio dizia que tinha uma promessa para cumprir, mas ninguém sabia qual era. A madrugada continuou e a presença da menina permaneceu até o momento do enterro. Quando os funcionários chegaram para levar o caixão, Gabriel percebeu que a boneca da criança estava dentro dele, colocada sobre as mãos de Antônio.
Ninguém sabia como aquilo havia acontecido. A família decidiu enterrar a boneca junto com ele. Mas antes de fechar o caixão, Gabriel ouviu a voz da menina pela última vez. "Obrigado por me encontrar." Ele se virou rapidamente. A menina estava parada no fundo da capela. Dessa vez, ela sorria. E ao lado dela havia um homem mais velho. Era Antônio. Os dois seguravam as mãos um do outro. Então desapareceram lentamente na escuridão. Depois daquele dia, a família nunca mais realizou velórios naquele lugar. Mas os moradores da cidade dizem que, quando alguém passa perto da antiga capela durante a madrugada, ainda é possível ouvir uma criança perguntando: "Ele já voltou para casa?" Durante muitos anos, uma pequena cidade do interior carregou uma história que poucos tinham coragem de contar. Era sobre uma antiga funerária construída no começo do século passado, um lugar onde vários velórios aconteceram antes de ser abandonado. Os moradores diziam que existia uma regra naquele local: nunca feche o caixão antes da última pessoa se despedir. Segundo os mais antigos, certa vez alguém ignorou essa regra e algo terrível aconteceu. A história começou quando um homem chamado Henrique faleceu de maneira inesperada aos 58 anos. Ele era conhecido por todos na cidade como uma pessoa reservada, mas muito respeitada. Após sua morte, a família decidiu realizar o velório na antiga funerária municipal, pois aquele lugar havia sido usado por gerações para as despedidas dos moradores. Durante todo o dia, amigos e familiares passaram pelo local para prestar homenagens. O caixão permanecia aberto no centro da sala, cercado por flores e fotografias antigas. Tudo parecia normal, até que algumas pessoas começaram a perceber um detalhe estranho. Henrique parecia estar segurando algo em sua mão. Quando os familiares se aproximaram, viram que era um pequeno pedaço de papel dobrado. A esposa tentou retirar o objeto, mas os dedos do homem estavam rígidos e ela decidiu esperar até o momento do enterro. Pouco antes de fecharem o caixão, um homem desconhecido apareceu na porta da funerária. Ele estava desesperado. O homem entrou correndo na sala e gritou: "Não fechem o caixão." Todos ficaram assustados. Alguns familiares perguntaram quem ele era e por que estava dizendo aquilo, mas o estranho parecia sem forças para explicar. Ele apenas repetia: "Vocês não entendem. Ele ainda não terminou." A família de Henrique ficou irritada. Aquele homem desconhecido estava interrompendo um momento delicado e ninguém sabia o que ele queria. O filho de Henrique perguntou novamente quem ele era. Então o homem respondeu: "Meu nome é Paulo. Eu conheci seu pai há muitos anos. Ele me pediu para entregar uma mensagem quando chegasse esse momento." Todos ficaram em silêncio. Paulo tirou do bolso uma fotografia antiga. Na imagem estavam Henrique e Paulo ainda jovens, ao lado de outra pessoa que ninguém conhecia. Mas havia algo estranho. A terceira pessoa na foto tinha o rosto completamente riscado. Paulo explicou que, décadas atrás, os três amigos haviam encontrado algo durante uma viagem. Eles fizeram uma promessa de nunca contar para ninguém o que aconteceu naquela noite. Porém, Henrique passou os últimos anos tentando revelar a verdade. Antes que pudesse contar, morreu. A família achou aquela história absurda e decidiu continuar o enterro. O caixão começou a ser fechado lentamente. Foi nesse momento que uma batida veio de dentro. Todos pararam. Uma segunda batida ecoou. Depois uma terceira. O medo tomou conta da sala. Algumas pessoas começaram a correr, enquanto outras ficaram paralisadas olhando para o caixão. Paulo olhou para a família e disse: "Eu avisei." Os funcionários abriram novamente a tampa, mas encontraram Henrique exatamente como antes. Nenhum movimento, nenhum sinal de vida. Porém, o papel que estava em sua mão havia desaparecido. No lugar, havia uma frase escrita diretamente no tecido que cobria seu corpo: "Vocês demoraram demais." A situação assustou todos os presentes. A polícia foi chamada, mas não encontrou nenhuma explicação. Ninguém sabia como aquela mensagem havia aparecido. Enquanto investigavam o caso, descobriram algo ainda mais estranho. Paulo,
O homem que apareceu no velório não tinha nenhum registro recente na cidade. Ao pesquisarem seu nome, encontraram uma informação assustadora. Paulo havia morrido há 15 anos. A família começou a procurar respostas e encontrou antigos documentos guardados na casa de Henrique. Entre eles havia um diário escrito durante sua juventude. Nas últimas páginas, ele contava sobre uma noite em que ele e 2 amigos encontraram uma pessoa perdida em uma estrada durante uma tempestade. Eles tentaram ajudar, mas descobriram tarde demais que aquela pessoa já estava morta. Mesmo assim, ela continuava andando e falando com eles. Segundo o diário, antes de desaparecer, aquela figura disse: "Quando um de vocês morrer, eu voltarei para buscar o que foi prometido." A última página do diário estava escrita poucas horas antes da morte de Henrique. Nela havia apenas uma frase: "Se alguém aparecer no meu velório pedindo para não fecharem o caixão, escutem, porque talvez eu não seja o único esperando para partir." Depois daquele dia, a antiga funerária foi fechada definitivamente. Os moradores nunca mais realizaram velórios naquele lugar. Mas existe uma história que continua sendo contada até hoje. Dizem que, em algumas madrugadas, uma luz aparece dentro da antiga sala de velórios. Quando alguém se aproxima, consegue ouvir uma voz dizendo: "Ainda falta uma despedida." E ao olhar pela janela quebrada, é possível ver 3 pessoas sentadas ao redor de um caixão aberto. 2 delas estão esperando, e a terceira está esperando alguém chegar.